boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no Elano Fla Champion para trazer notícias e informações do clube mais popular do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, que hoje, meus amigos, tem um jogo importantíssimo, válido aí pela Copa do Brasil. O Flamengo se classificando hoje, né? Todo mundo aí já tomando conhecimento, todo mundo já sabe que o Flamengo pode receber uma injeção aí de valores nos seus cofres, né, de 8 milhões de reais, né? O Flamengo nessa noite enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, né? Vamos dar uma olhada aqui, Flamengo e Atlético Paranaense, esse jogo válido aqui pelas quartas de final da Copa do Brasil, né? Flamengo na primeira partida empatou por 0-0 aquele jogo lá, a qual o Luiz Flávio apitou, né? Eu estou aqui trazendo o nome do juiz porque no jogo de hoje será o Wilton Pereira, né? O considerado aí melhor árbitro até então no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer que o mesmo faça uma excelente arbitragem, né, que seja bem transparente dentro do jogo, né, tanto para um lado quanto para o outro, né. Mas eu quero, antes de dar seguimento aqui a este vídeo, tá certo, trazendo as informações, as notícias nesse dia importantíssimo, né, jogo às 21h30 lá na Arena da Baixada. Eu quero fazer um pedido para você que não é inscrito ainda neste canal. É fácil demais, tá certo? Você não paga nem um centavo por isto. Debaixo do visual ao qual você está me vendo, você verá o nome que está em vermelho escrito. Inscreva-se. Você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim o YouTube irá lhe notificar sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de live. Torne-se um apoiador e nos incentive, me incentive para continuar dia após dia aqui trazendo informações e interagindo com você que gosta de participar também, tá certo? Vamos aqui com algumas notícias, né, sobre esse dia. Uma notícia trazida um pouco mais cedo, meus amigos, que o Pedro, né, ele foi eleito o craque da semana, né, após aquela atuação contra a equipe do Corinthians, o jogador aí que marcou, né, marcou gol, né, sobre a equipe paulista, e teve uma semana realmente, uma semana sensacional o Pedro, né? O Pedro está ganhando espaço, e o espaço que ele está conquistando está lhe legitimando para uma possível convocação para a seleção brasileira, né? Haja vista que o técnico Tite já tem assim um apreço, né, pelo jogador, e é provável que ele apareça na lista dos jogadores que irão comparecer ao Mundial do Catar, tá certo? Outra notícia também, meus amigos, que está aqui deixando muito torcedor reclamando, tá certo? É sobre a venda de ingressos, tá certo? Com relação aqui ao jogo, esse jogo lá no Maracanã, tá certo? Tanto na questão da Taça Libertadores da América, que o primeiro jogo aí das semifinais será lá em Buenos Aires, né? Vélez e Flamengo, Flamengo e Vélez. O segundo jogo no Maracanã vai ser no dia 7 de setembro, e a torcida anda reclamando aí nas redes sociais que está havendo um aumento no valor do preço dos ingressos, né? Tem ingressos aí ao público geral de R$160 o ingresso para quem não é associado, tá certo? E acredite se quiser, meus amigos, o Maracanã Mais, tá certo? Está aí no valor está no valor que só para quem pode mesmo ir comparecer, tá certo? O valor do ingresso é de R$1.600. É isso mesmo que você está ouvindo, R$1.600.
reais, né? Mais que um valor de um salário mínimo. Então, assim, o Flamengo tem que ser inteligente, né? Essa é a minha opinião, iniciando agora, tem que ser inteligente porque não se pode também pegar muito pesado no preço dos ingressos, né? A gente vê que o Flamengo é um time que, se ele souber lidar com a sua torcida, pode ter certeza que construção de estádio, valores que vai ser esse estádio, não será problema, porque certamente a torcida é aquela que comparece, é aquela que ajuda, é aquela que faz de tudo para ajudar o Flamengo, tá certo? Lembrando, meus amigos, que eu digo isso porque em 24 horas, né, eu trouxe até informação aqui, que dentro de 24 horas o Flamengo vendeu aí mais de 13.600 exemplares aí do uniforme de número 3, tá certo? Em 24 horas, né, de comercialização desse uniforme. E o Flamengo aí só nessas 24 horas injetou nos cofres do clube aí 4 milhões de reais em 24 horas. Imagina aí o poderio que essa torcida tem, né? Então, ingressos a R$ 160, para quem não é associado, está pesado o Flamengo. E o ingresso lá do Maracanã, mais de R$ 1.600, só a misericórdia de Deus mesmo sobre a vida de quem gosta de ir ao estádio, né? Porque realmente faz espantar, e muita gente aí não vai, né? Não comparece por conta dos preços dos ingressos, tá certo? Tá certo? Perdão. Então, assim, meus amigos, eu vou falar sobre outra notícia. Está confirmada, tá certo? Foi realmente confirmado. O goleiro Gabriel Batista, né, já está a caminho do clube lá de Portugal, Santa Clara. O jogador está indo, né, sem nenhum valor para que o Flamengo venha receber. E o Flamengo vai reter somente uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, tá certo? O Gabriel Batista foi aí por algum tempo o terceiro ou quarto goleiro do nosso Mengão. Teve algumas oportunidades, mas não demonstrou aí um potencial para estar entre os principais goleiros, né? Eu particularmente, o Gabriel Batista, ele joga melhor com os pés do que o próprio Hugo Souza, né? A gente vê que o Hugo Souza, ele evoluiu depois que o Paulo Grilo, né, que era o preparador de goleiros lá do Paulo Souza, confiou nele, né, depositou ali as esperanças nele, e ele evoluiu um pouquinho mais aí com o Paulo Grilo, né? Mas o Gabriel Batista está indo e o Flamengo retém aí uma porcentagem a qual não foi anunciada, né? Mas vamos mudar de assunto agora. Vamos falar sobre a questão da final da Taça Libertadores da América, né? Eu venho aí trazendo a notícia, e a notícia fala, meus amigos, que está havendo aí um caos civil lá em Guayaquil, tá certo? O que foi noticiado nesses últimos dias é que não haveria problema, porque ia haver aí uma força-tarefa para que tudo viesse dar certo, para que a final da Taça Libertadores fosse lá, tá certo? No estádio do Barcelona de Guayaquil. Mas o que está tudo indicando, meus amigos, é que não vai se concretizar, né? Porque no caso aqui, a Conmebol já estuda aí mais duas cidades que estão aí só na espreita, né? Esperando aí para que os seus nomes se tornem aí fortes candidatas a serem detetoras de que essa final venha acontecer. E há uma possibilidade muito grande, meus amigos, dessa final da Taça Libertadores da América ser lá em Córdoba, né? Sabendo que a final da Sul-Americana será lá também em Córdoba, né? Então, assim, eu acredito que a Conmebol, a ideia dela é unir esses dois campeonatos, que ela é a organizadora, e fazer de um limão uma limonada com essas duas competições na mesma cidade, né? Então vamos aguardar para ver no que vai dar, tá certo?
Mas, meus amigos, o Flamengo está aí visando aí uma joia, né? Uma joia, um jovem de 18 anos. Se trata de Andrei Santos, né? Ele é uma joia aí do Vasco, está jogando um bolão na Série B, né? Tem marcado ultimamente aí gols importantíssimos, né? Na equipe do Vasco, na Série B. E o que acontece? O Vasco está tendo aí um problema, tá certo? Para a renovação do contrato do jogador, né? O jogador ainda recebe valores ainda baixíssimos, né? O salário dele é pequenino demais, né? É caso semelhante como o caso dos meninos da base do Flamengo, né? É semelhante no que se diz a questão salarial, mas o Flamengo está visando aí realmente, se o Vasco demorar demais, tá certo? Dormir no ponto, é capaz do Flamengo trazer esse jovem de 18 anos, né? O Andrei Santos, para o Mengão, né? Se trata de um jogador que atua na volância, né? É volante, e o Flamengo busca aí um volante aí que venha realmente trazer vamos dizer assim, uma força maior para essa posição, né? Que é uma posição a qual o Flamengo quer para substituir o Arrascaeta na sua ausência, né? Então esse Andrei Santos aí, dizem que ele tem uma característica bem melhor do que o Ilharão, né, que saiu recentemente do clube, que deixou o clube recentemente agora, e tem qualidade até maior do que o próprio do Ilharão quando ele iniciou a sua trajetória no Flamengo, né? Vamos aguardar para ver aí mais notícias sobre o Andrei Santos, né? E diz aí que o novo dono, né, do Vasco, da SAF do Vasco, a 77 Partners, né, está aí viabilizando para que o jogador fique, né? Mas vai que o Vasco demole aí, o Flamengo chegue mesmo roubando essa negociação e trazendo esse jogador que é promessa lá no Vasco, e pode muito bem ver com uns bons olhos aí a chance de estar vindo para o clube mais popular, o clube que está mais saudável, né, nas suas finanças no futebol brasileiro e sul-americano, certamente, né? Mas, meus amigos, vamos falar aqui eu já vinha trazendo já a questão do Vitinho, né? Os seus representantes aí estão olhando para o velho continente, olhando aí para outros países aí em que a janela ainda está aberta, tá certo? Só a janela de entrada para o futebol brasileiro foi que se encerrou agora nessa última segunda-feira, dia 15, tá certo? Mas o Vitinho a qualquer momento pode ser anunciado aí que está deixando o Flamengo, né? Diz aí os representantes do jogador que o Flamengo não está fazendo bem ao jogador, né? Não está sendo saudável para o jogador continuar e permanecer no Mengão, né? Mas, meus amigos, vamos falar aqui sobre outra questão aqui, sobre os projetos do Flamengo, né? O Flamengo já está olhando aí para o ano de 2023. O Flamengo já está aí vendo aí quais são os próximos jogadores a vir reforçar o Mengão, né? O que acontece? Acontece que o Flamengo no início do ano, né, naquela janela ali de início do ano, o Flamengo não conseguiu obter sucessos, né? Mas, como o Marcos Braz diz, ele deixa negociações amarradas, deixa ali negociações já bem encaminhadas para que na janela do meio do ano aconteça efetivamente as contratações, né, de peso. E o que acontece? O Flamengo já visa a janela de janeiro, né, que se inicia no primeiro dia do ano aí, já está aberta a janela para essas transferências aí vindo do estrangeiro para o futebol brasileiro, e o Flamengo já está praticamente encaminhado e muito bem encaminhado com o Oscar, né, que realmente o Xangai Post dificultou um pouquinho, mas é uma tendência de que o Oscar ele venha aceitar esse interesse do Flamengo. O Wallace também é outro jogador que esteve aí muito próximo de fechar com o Mengão, e também o goleiro Augustin Rossi, né, de 26 anos,
ele disse sim para o Flamengo e certamente o Boca Juniors vai querer negociar o jogador com a equipe brasileira, né, com o Flamengo, e vamos aguardar porque pode vir muito mais por aí, tá certo? E a gente tem uma tendência, meus amigos, de ver aí o Flamengo disputando jogos aí do Campeonato Carioca na região norte e nordeste do Brasil, né? Eu tenho trazido essa notícia. Imagina aí o Flamengo vindo jogar aqui na Arena Castelão, aqui em Fortaleza, no Ceará, com um time maço aí vindo para disputar os seus jogos aí do campeonato Carioca, né? Vamos torcer que isso aconteça e aconteça efetivamente no ano seguinte, tá certo? Mas, meus amigos, no mais é isso. A provável escalação do Flamengo é a seguinte, tá certo? Deixa eu dar uma olhada na questão aqui do time. Santos, Rodinei na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, na lateral esquerda Felipe Luiz, no meio de campo o João Gomes, no caso o Arturo Vidal, já são 4, 5, 6, né? Aí tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, né? Esse é o time do Flamengo, esse é a expectativa dessa partida de hoje, né? O Flamengo aí realmente vindo com força máxima, tá certo? Vindo com força máxima para esse jogo de hoje. É um jogo importantíssimo, é um jogo que pode aí trazer aí 8 milhões de reais como premiação para o Flamengo, e o Flamengo está realmente aí só vendo, e eu acredito que o Flamengo vai observar muito a equipe do Atlético Paranaense aí nos primeiros minutos de jogo, né? E há uma tendência de que o Atlético Paranaense venha realmente fechadíssimo, né? Não vai praticar uma jogada, um futebol aberto, né? E ele vai esperar o Flamengo vir para cima para, consequentemente, atacar o Flamengo, né? Mas foi como eu falei um pouco mais cedo lá no canal do Flá Gonçalo, do meu amigo André, lá de São Gonçalo. Eu falei para ele que o Flamengo, estando bem postado no meio de campo e com a linha defensiva bem sólida, não tem como a equipe do Atlético Paranaense penetrar nessas linhas e efetivá-las em gol, né? O Flamengo vai vencer, e se você está confiante na vitória do Flamengo, deixe seu placar abaixo, tá certo? Meus amigos, eu vou correndo, vou pegar a estrada, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse dia de hoje, e vitória certa do nosso Mengão, se classificando aí para as semifinais da Copa do Brasil. Um abraço, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!